Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação do projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nosso projeto é intitulado Smart Cell, Sistema de Monitoramento e Análise do Fluxo de Pessoas com IoT. Eu sou a Natasha e junto com os meus colegas desenvolvemos a solução que será apresentada. Neste vídeo abordaremos 4 tópicos principais. O primeiro, a apresentação do time com a identificação da orientadora e dos alunos. 2, a apresentação do problema de pesquisa que buscamos resolver e seu contexto social. 3, os recursos tecnológicos e dependências utilizadas no desenvolvimento da solução. E, por fim, o tópico 4, a proposta de solução desenvolvida, o Smart Cell, incluindo uma demonstração do sistema em funcionamento e suas principais funcionalidades. Começaremos com a apresentação do nosso time de desenvolvimento. O nosso grupo foi acompanhado pela orientadora Nathalie Vanessa Ávila Espinel e é formado por mim, Natasha Farias, Antony Fernandes, Cledson Conceição, Lenderson Araújo, Otoniel Rodrigues, Rogério Vieira, Suelen Marcelino e Viviane Gonçalves, e somos alunos de diferentes polos da Univesp, reunindo perfis complementares para as etapas de pesquisa, desenvolvimento, análise e documentação. Cada membro contribuiu com atividades específicas desde a construção da arquitetura IoT até a elaboração do relatório final, prototipagem e testes da aplicação. Agora vamos falar sobre o problema de pesquisa que enfrentamos e a metodologia que utilizamos para resolvê-lo. O Centro Educacional Unificado, conhecido como CEL, é um complexo público projetado para promover educação, cultura, esporte, lazer e tecnologia em um único espaço. Atualmente existem 58 unidades distribuídas pela cidade de São Paulo, atendendo diariamente milhares de moradores. Cada CEL oferece uma ampla gama de serviços, incluindo escolas, bibliotecas, teatros, quadras, piscinas, telecentros e diversas atividades socioculturais e esportivas, atuando como um polo de integração comunitária. Os céus recebem um grande fluxo de pessoas todos os dias, o que torna o gerenciamento dos espaços um desafio constante. Surge então a pergunta: como monitorar o uso das áreas e garantir uma gestão eficiente? Entre os principais desafios estão a falta de dados precisos sobre a ocupação e o uso das instalações, e ao mesmo tempo há uma grande relevância social. Melhorar esse monitoramento significa ampliar a segurança, otimizar recursos públicos e qualificar os serviços oferecidos à população. Com base no tema proposto pela Univesp, nosso desafio foi desenvolver uma aplicação de análise de dados em escala utilizando IoT, aprendizagem de máquina e visualização dos resultados. Diante disso, escolhemos desenvolver uma solução voltada ao monitoramento inteligente do fluxo de pessoas no CEL 3 Pontos, local onde um dos integrantes do grupo atua profissionalmente. O objetivo geral do projeto é desenvolver uma plataforma inteligente utilizando sensores IoT capazes de coletar, armazenar, analisar e visualizar dados do fluxo de pessoas em dashboards em tempo real, oferecendo suporte à gestão do CEL. Utilizamos uma abordagem metodológica em 3 passos. Primeiro, realizamos uma pesquisa com a comunidade externa. Em seguida, aplicamos o framework de Design Thinking para identificar e desenvolver uma solução criativa. E por fim, passamos para a fase de ideação, onde começamos a construir a solução. O Design Thinking orientou as etapas de desenvolvimento. Na fase de descoberta, levantamos informações e rotinas do céu. Na interpretação, organizamos as dores e definimos o problema de pesquisa. Na ideação, construímos a arquitetura IoT e o conceito da aplicação. E na experimentação, implantamos o Smart Cell, realizando testes e ajustes com base no feedback da administração. Essa abordagem centrada no usuário nos ajudou a compreender profundamente o contexto do problema e a criar uma solução que atenda às necessidades reais. A instituição escolhida foi o CEL 3 Pontes, localizado na zona leste de São Paulo. Em parceria com a administração do CEL 3 Pontes, realizamos a visita técnica para entender o ambiente e mapear os problemas. As principais dores identificadas foram a falta de dados confiáveis sobre a circulação de pessoas, a ausência de automação para a captura desses dados, a dificuldade de gerar relatórios e a necessidade de monitorar parâmetros da piscina, como pH e temperatura. Essas observações orientaram diretamente o desenvolvimento da solução. Apresentaremos agora os recursos e tecnologias utilizadas no desenvolvimento da aplicação. A aplicação Smart Cell foi desenvolvida com uma stack moderna e escalável, e a seguir apresentamos as tecnologias utilizadas divididas em back e front-end, banco de dados, IoT mensageria, infraestrutura e arquitetura. A seguir, listamos as principais dependências utilizadas no desenvolvimento da nossa aplicação, que impactaram desde a comunicação com o banco, versionamento de base, integração IoT, além das bibliotecas para a estilização e renderização do painel. A seguir, apresentamos o detalhamento da solução desenvolvida. As principais funcionalidades da nossa aplicação são a leitura de sensores simulados com monitoramento do fluxo de pessoas por ambiente, o fomento à cultura data-driven com a visualização gráfica em tempo real e acumulado de metadados e indicadores em dashboard responsível, o gerenciamento através do sistema de alarmes parametrizados e acionados a partir do registro dos sensores, além do modo complementar para monitoramento da piscina. Apresentaremos uma demonstração do sistema desenvolvido. Durante a demonstração, será possível ver os principais componentes técnicos da aplicação, a interface de usuário e o funcionamento integrado da solução em ambiente real. A solução segue uma arquitetura modular baseada em IoT. Ele foi desenvolvido para ser escalável, permitindo a inclusão de novos sensores e ambientes sem alterar a estrutura principal. A seguir, apresentaremos a demonstração do Smart Cell em funcionamento, mostrando painel analítico, simulação de sensores e fluxo de pessoas. Bem-vindo à apresentação técnica da solução Smart Cell. A solução Smart Cell é um sistema
que utiliza a tecnologia IoT vai ser utilizado para monitoramento inteligente do céu 3 pontes. O objetivo dessa parte do vídeo é mostrar para vocês quais tecnologias foram utilizadas, como elas foram utilizadas e qual que é a arquitetura do sistema como um todo. Então, partindo das medições que você gostaria de fazer, nós pensamos quais seriam as tecnologias mais indicadas de sensores. Cada sensor possui características em relação à distância com que ele consegue enxergar o gateway. O gateway é a ponta de saída, a porta de saída para a internet. Então, a qual distância ele consegue enxergar o gateway e qual o volume de dados que ele consegue transmitir. Cada sensor possui características que o tornam mais indicado para um caso ou outro. Então, por exemplo, iniciando com o LoRa. O LoRa ele é um sensor de longo alcance, então ele é indicado para áreas remotas, áreas rurais ou áreas de difícil acesso. Você coloca um sensor e você não vai ter baixa manutenção. Com bateria simples ou pilhas, um sensor LoRa chega a funcionar de 4 a 5 anos. Dependendo da leitura que ele está fazendo. Então ele tem um consumo muito baixo. Só que em compensação ele faz leituras muito simples, ele tem uma taxa de transmissão muito baixa também. No outro extremo você tem o Zigbee. O Zigbee ele é um sensor que faz leituras mais complexas, então ele tem uma taxa de transmissão de dados muito maior, só que o alcance dele é baixo. Então ele é indicado para situações em que você vai ter vários sensores espalhados. Uma desvantagem também do Zigbee é que o consumo de energia dele é alto, então ele precisa de uma fonte de alimentação constante. Mas ele funciona também como um atuador. Então, além de sensor, ele pode executar ações como abrir uma porta, ou ligar uma lâmpada, diminuir a intensidade de uma iluminação, numa iluminação pública, ou, por exemplo, acionar um ar-condicionado, ou aumentar a intensidade de um ventilador. No outro extremo, existe o Sigfox. O Sigfox ele é um sensor que possui uma tecnologia de longuíssimo alcance, chegando até a 50 km de distância do gateway. Ele é utilizado para monitoramento, rastreamento de cargas, transportes em geral, porque ele consegue transmitir a muito longas distâncias. Mas, de novo, informações muito simples, muito pequenas, por exemplo, uma porta que abriu, um alarme que disparou, ou algo assim. Então, são informações muito simples, a taxa de transmissão dele, mas a longas distâncias. Um outro tipo de tecnologia é a tecnologia RFID. Ela difere das três iniciais porque ela é uma tecnologia identificável, ou seja, essas três fazem leituras que não são identificáveis. Eu não sei quem passou, onde está, eu sei que tem alguém ali, mas não sei exatamente quem é. No RFID, não. Cada etiqueta RFID possui um código de identificação único, funcionando como uma impressão digital. Então, eu associo aquela etiqueta a um produto, a uma pessoa, a um veículo, e eu sei exatamente que aquele veículo passou naquela antena ou naquele leitor em determinado horário. É usado, por exemplo, para pedágios inteligentes ou o sistema dos bilhetes de transporte urbano. E uma outra vantagem é que ele não precisa de alimentação, ele é passivo, ou seja, ele não tem bateria. O próprio leitor alimenta a etiqueta RFID. A desvantagem é que, embora as etiquetas sejam baratas, os leitores são caros, então, dependendo do caso de uso, não justifica você ter um volume muito grande de antenas, porque você vai ter um custo muito alto em relação à quantidade de antenas que você vai ter que instalar. Voltando aqui para a topologia, independente da tecnologia que o sensor utiliza, eles normalmente não falam TCP/IP diretamente, porque os sensores que conseguem se conectar diretamente a um servidor, a uma aplicação web, que utilizam o protocolo TCP/IP, normalmente consomem muita energia. É o caso dos sensores, por exemplo, dos nossos celulares. Então, para contornar esse problema do custo, e são sensores caros também, então, para contornar o problema desse custo, tanto energético quanto financeiro, existe esse modelo de topologia no qual você tem um gateway. Então, o sensor se comunica com o gateway e o gateway se comunica do gateway você tem normalmente uma saída para a internet, onde você consegue se comunicar com o seu servidor web. A nossa aplicação, especificamente falando, ela foi desenvolvida em Python com o framework Flask. Ela possui um gestor de fila MQTT, que é o Mosquito, que é para gerenciar o volume de mensagens que chega do gateway para não sobrecarregarem a aplicação. Então, essas mensagens chegam e vão esperando numa fila no Mosquito e a aplicação vai consumindo essa fila de tempos em tempos. Para a persistência dos dados, a gente utilizou o banco MySQL, mas o banco pode abstrair, pode ser utilizado qualquer tipo de banco. E o servidor web foi o Nginx, que também pode ser abstraído para qualquer servidor, um servidor Apache, um servidor de qualquer outro fabricante. Então esse é o back-end da aplicação e tudo isso está dentro de um servidor Linux Ubuntu. No front-end nós vamos ter um dashboard, um sistema de alarmes e um sistema de machine learning que vai vai aprender com a leitura dos sistemas e tomar decisões de alerta em relação ao monitoramento. Essa é a tela principal da aplicação. Nessa tela existe um resumo da situação atual da última leitura da aplicação, então quantas pessoas estavam no parque no momento, quantas entraram naquele dia, essa média de entrada, porque ele considera entrada e saída, então tem a capacidade do parque é 300 pessoas. Entraram 684 pessoas, mas entraram e saíram. Então ele faz uma previsão, com essas informações ele faz uma previsão do pico, então se o pico foi atingido às 4 da tarde, ou ele prevê quando vai ser o pico se o comportamento se mantiver, o comportamento de entrada e saída de pessoas se mantiver. Aqui são as áreas monitoradas, então nós estamos monitorando 6 áreas, as piscinas, os auditórios, a sala de uso geral, as áreas de convivência, biblioteca e quadra esportiva. Aqui são os alertas podem ser de dois tipos, desde de casos de uso específicos, monitoramentos específicos que foram pensados, capacidade de pessoas, volume de pessoas em uma determinada área, qualidade da água da piscina, mas também leituras de monitoramento do próprio sistema. Então, se um sensor está com falha crítica, se houve queda da comunicação com um dos sensores, se ele ficou offline, ou se ele está com a bateria baixa, se é necessário fazer uma troca naquele sensor e uma manutenção.
principal monitoramento que a administração do parque gostaria de ter é o monitoramento das piscinas, que diz respeito principalmente ao volume de pessoas na piscina, quantas estão utilizando, a temperatura do ambiente e a temperatura da água, que essas informações e a qualidade também podem influenciar se a piscina precisa ser fechada, aberta, se ela tem que ser, se o uso tem que ser restrito, e ela gera um alarme, e no futuro pode ser implementado um sistema de alarme que inclusive avisaria e mandaria uma mensagem para a comunidade avisando que a piscina não está apta para o uso. Então essa é a apresentação da aplicação Smart Cell. Essa primeira etapa é uma etapa simulada, então os sensores são simulados, e na próxima etapa do projeto integrador, a ideia é implementar fisicamente esses sensores. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Nosso projeto reforça a importância da tecnologia como instrumento de inclusão social e cultural. Nosso grupo agradece a sua atenção.